continuando a história dos livros de Urântia. Esse comentário, estamos exatamente aqui, ó, da história dos documentos de Urântia. Esse comentário indica, vamos voltar um pouquinho, antes da publicação, os membros do fórum ocupados em ler as folhas das primeiras provas, feitas a partir das placas metálicas originais, que eram as placas da máquina de linotipo, que você viu no vídeo anterior, estavam constantemente procurando, primariamente, erros tipográficos, incluindo pontuação, erros de gramática, de sintaxe, ou quaisquer erros que pudessem ocorrer no processo de transferência de um texto do manuscrito através dos procedimentos de linotipo para placas metálicas de impressão. Porque as placas metálicas eram exatamente a forma de gravar o que foi escrito à mão ou materializado no livro de Urântia. Aparentemente, a fonte mais potente de erros estava no ponto de operador de linotipo. Aquilo que nós vemos exatamente na parte anterior. Esse comentário indica que a postura mental das pessoas que prevalecia no 533 era que o operador de linotipo era de algum modo responsável pelos erros que escaparam à atenção da comissão de contato. Observe, durante o processo de prova, tudo que passou dos escritos pelo processo do fórum, quando chegou na máquina de linotipo, quando o cara pegou o que era o texto original, foi feito mudanças porque não tinha ninguém fiscalizando o trabalho do cara que fazia a impressão na máquina de linotipo, ou seja, as placas metálicas. Além disso, verifica-se uma forte preocupação com erros tipográficos de pouca monta, o que viria a ser chamado mais tarde de erros de cópia editoriais, não poderia ter sido verificado porque os manuscritos fonte tinham sido destruídos. Lembra que os manuscritos eram materializados e os extraterrestres mandavam destruir? E agora nós nos defrontamos com uma pergunta-chave. Por que ordenar os reveladores que os manuscritos originais fossem destruídos assim que as placas estivessem feitas? Olha a resposta do próprio narrador da história dos documentos de Urântia. A sabedoria humana convencional seguramente diria que os manuscritos fossem preservados para permitir a verificação de qualquer coisa relativa a erros de cópia. Ou seja, é igual o fenômeno da Bíblia. Uma vez que nós não temos os autógrafos, não temos os originais da Bíblia, nós não temos como provar que determinado texto da Bíblia está falando a verdade. Da mesma forma, como nós não temos os textos originais que foram materializados pelos próprios extraterrestres, pelo menos a segunda parte, depois dos 181 documentos que foram canalizados, nós não temos como provar que os textos que nós temos no livro de Urântia são exatamente aquilo que está no livro de Urântia original. Os reveladores conheciam a natureza humana, podemos razoavelmente supor que os reveladores sabiam que existiam nas placas erros tipográficos. Quem está falando isso não sou eu, é a história do livro de Urântia. E aparentemente inconsistências. Mais uma vez, os reveladores evidentemente não estavam tão interessados nisso, porque não sentiam que esses erros fossem uma ameaça à essência da revelação. Contudo, assim que as placas fossem fundidas, passariam a haver duas versões do texto, o manuscrito e as placas. Os reveladores sabiam que o manuscrito seria a autoridade final usada para verificar esta ou aquela palavra ou declaração. Eles também sabiam que isso criaria um singular documento sagrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Eles estavam cientes de que o processo de corrigir as placas seria o quê? Interminável. E a porta para opiniões humanas e intromissões humanas, uma vez aberta, jamais poderia ser fechada. O que os reveladores pensaram? Não vamos ficar brigando por questões pequenas, porque no final o processo de impressão vai ficar na mão dos homens. Porque por volta de 1942, os reveladores fecharam todo o livro de Urântia. E ficou um tempo muito vasto, de 1942 até 1955, esses documentos nas mãos dos homens. Então, esse espaço de tempo, é por isso que a história do livro de Urântia deixa a dúvida se o texto que está lá está verdadeiramente de acordo com o que foi deixado. Mesmo quando, em 1942, as placas metálicas foram fechadas, por consentimento dos reveladores,
Os reveladores já tinham terminado o seu produto final, os 24 reveladores, e depois nós vamos mostrar, responder até o canal desse camarada aí, que ele disse que não era 24 reveladores, a gente vai mostrar que foi 24 reveladores. Sabemos que existe os Laronadex e os Melquisedeques, outros seres mais evoluídos que estavam sim monitorando todo esse processo, mas a base dos reveladores foram os 24 intermediários que revelaram. Depois a gente vai mostrar, porque realmente tudo indica que esse cara não leu a história dos documentos de Urântia, porque o que ele prega é como se fosse um crente biblista ortodoxo que só tem a Bíblia como fundamento de revelação, que veio do céu com zipa e tudo. Então ele pensa que o livro de Urântia foi revelado desse mesmo fenômeno que assim como os evangélicos acreditam. Contudo, assim que as placas fossem fundidas, passaria a haver duas versões do texto, o manuscrito e as placas. Os reveladores sabiam que o manuscrito seria a autoridade final, usada para verificar esta ou aquela palavra ou declaração. Eles também sabiam que isso criaria um singular documento sagrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Eles estavam cientes de que o processo de corrigir as placas seria interminável. E a porta para opiniões humanas e intromissões humanas, em vez aberta, jamais poderia ser fechada. Melhor destruir o manuscrito imediatamente, conviver com as placas defeituosas. Olha o que a história de Urântia diz. As placas defeituosas. A história oficial de Urântia diz que as placas eram defeituosas, que geraram o livro de Urântia. E deixar que a sabedoria humana lidasse com as anomalias que com certeza seriam mais tarde descobertas. E essas anomalias estão sendo descobertas pelo nosso canal. Porque o nosso canal, nós não temos interesse de pregar o livro de Urântia como esse cara prega, como outros pregam, fazendo do livro de Urântia uma Bíblia e uma religião. É exatamente por isso que tanto ele me persegue e outros, porque nós não usamos o livro de Urântia para pedir oferta, para pegar os personagens da Bíblia e fazer oferta de envelope, de contribuição. Nós não usamos o livro de Urântia para atacar as pessoas, para ofender, para ameaçar, para perseguir. Nós usamos o livro de Urântia para mostrar que o que é importante no livro de Urântia não é a literalidade. O que é importante no livro de Urântia é a essência do ensino, a essência da mensagem, mesmo que passou por todo o processo de deturpação, tanto na máquina, como na mão do homem, como pela instituição protestante da época. Esses pontos são enfatizados por causa dos acontecimentos que ocorreram antes da segunda impressão. Examinaremos isso no próximo capítulo, segundo o próprio livro História dos Documentos de Urântia. Os poucos pontos do texto onde havia possíveis inconsistências editoriais não seriam desterrados até que os leitores de olho aguçado eventualmente o descobrissem. Então só pode descobrir esses erros quem tem olhos iluminados, olhos aguçados. Tivesse a comissão de contato sabido das inconsistências, seguramente eles teriam perguntado acerca delas e teriam buscado permissão para fazer as placas problemáticas em 1950. Ele está dizendo o seguinte: se de fato houvesse esse tipo de olhar naquela época, a comissão de contato, uma vez sabendo que havia essas inconsistências, esses erros de impressão, antes mesmo do livro ser impresso pela máquina de linotipo, a comissão com certeza tentaria verificar esses erros, mas não houve tempo hábil para fazer essa correção. Antes do estabelecimento da declaração de custódia, que foi um documento que foi feito para oficializar que um grupo era responsável pela revelação do livro de Urântia, quando o texto foi oficialmente transferido e tornou-se responsabilidade da Urântia Foundation, essas correções editoriais teriam exigido mudanças de palavras, olha só, de palavras, de números, supressões, ou seja, diminuições, mas naquela época a comissão intermediários e reveladores estava disponível e poderia ter sido prontamente consultada pelos 5 membros restantes da comissão de contato. Teria sido um tanto dispendioso fazer
essas correções e refazer as placas de algumas páginas de 1950. E essa informação importante é que não houve ainda tempo hábil até para falar com os reveladores, porque aproximadamente até 1950, antes de 1950, havia ainda algumas comunicações com os reveladores. Mas como foi fechada as placas em 1942, e o processo ficou pronto em 1955, haveria um grande desperdício de dinheiro se fosse fazer essas correções, se fosse entrar em contato com os extraterrestres, se bem que esse contato era muito difícil a partir de 42 e 44. Continuaremos no próximo vídeo.